Bora lá então, pessoal. Hoje vamos falar sobre a Bíblia e o sagrado dos cristãos, mais precisamente a parte do Antigo Testamento da Bíblia, que cristãos compartilham em comum com os judeus que adotam o Antigo Testamento. Apesar de que também muçulmanos, os islâmicos, também consideram a Escritura Sagrada, a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas acreditam que o último profeta, aquele que é superior a todos os outros profetas, inclusive superior a Jesus, é Maomé. Mas voltando à Bíblia, nós vamos falar hoje sobre uma história da Bíblia da promessa de Jefté. Já ouviram falar? Não. Essa história está lá no livro dos Juízes, capítulos 10 e 11. O Jefté, ele havia se tornado um líder guerreiro do povo hebreu, do povo de Deus. E aí na batalha contra os amonitas, ele fez uma promessa a Deus. Ele falou o seguinte: Deus, se você me ajudar a liderar o povo na vitória contra os amonitas, eu vou sacrificar a primeira coisa que sai da minha casa na hora que eu voltar da batalha. Só que ele deu ruim pro caralho, né? Eles venceram a guerra. E quando ele chega em casa, a primeira coisa que sai da casa dele era a sua filha única. Então, Jefté, o grande guerreiro, ele liderou o povo da batalha contra os amonitas e prometeu para Deus que iria sacrificar ele a primeira coisa que ele visse saindo de casa, se ele voltasse vitorioso. Mas, fatidicamente, foi a filha que saiu para poder saudá-lo. E aí ele ficou inconsolável, mas ela aceitou o destino. Tem algumas interpretações alegóricas desse trecho, porque era proibido esse tipo de sacrifício humano, segundo a lei mosaica. Então foi uma imprudência de Jefté. Apesar de que não há um relato sobre se ele teria sacrificado ou não. Mas a filha aceitou o destino, provavelmente ela foi sacrificada. A interpretação alegórica é de que ela não havia sido sacrificada, mas ela havia sido consagrada e teve que viver virgem, e dedicada a Deus pelo resto da vida. É um conteúdo brutal de sacrifício humano, isso intriga os estudiosos da Bíblia, porque, como eu disse, no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, lá na lei mosaica, não havia a permissão para sacrifícios humanos para Deus. Apesar de que havia lá pena de morte, como pena por apedrejamento, por exemplo. Então, uma história que mostra uma imprudência de Jefté, mostra também o sacrifício humano, algo que teoricamente seria proibido ou condenado pela Bíblia, um ato brutal aí. E alguns notam que Deus não endossa explicitamente a realização da promessa do Jefté, mas ele havia prometido, agora ele teria que cumprir, que o próprio sacrifício não foi confirmado, porque não há relato se chegou às vezes de fato o sacrifício. Mas diz que a filha aceitou, que ela ficou um tempo lamentando, ela pediu só um tempo para poder lamentar a sua virgindade, porque ela morreu virgem, não teve filhos, e depois disso ela supostamente havia sido sacrificada. Então, essa é a história do Jefté, esse guerreiro, e dessa promessa dele, insensata, maluca, doida, de sacrificar um ser, e o ser que sai da casa dele é a filha única, porque ele era louco, apaixonado, ele rasga as vestes, fica desconsolado, mas acaba tendo que cumprir a sua promessa. Então, é uma dica também para que não se faça promessa para Deus, principalmente promessas que você não pode cumprir, promessas que podem ser danosas. Então, tome muito cuidado a prometer qualquer coisa a Deus, porque você pode se arrepender amargamente, beleza?